sexto episódio da série Geração Saúde, voltamos a falar de uma doença. O Brasil é o segundo país com maior número de casos de hanseníase. O preconceito e a falta de conhecimento são os principais culpados por esses números. Durante muito tempo, as pessoas infectadas foram discriminadas e colocadas à margem da sociedade. Hoje a hanseníase é uma doença grave, mas com grandes possibilidades de cura, principalmente quando o diagnóstico e o tratamento acontecem precocemente. Nesse episódio, um dos jovens descobre que tem a doença, mas descobre também que depois do início do tratamento, ele para de transmiti-la e já não precisa ser excluído do convívio social. Esclarecer as dúvidas dos adolescentes e transformá-los em agentes multiplicadores de informação são os principais objetivos do sexto episódio da série. O aluno vai conhecer as causas e formas de transmissão da hanseníase. Vai aprender a identificar os sintomas, manchas e nódulos suspeitos. Vamos desmistificar a hanseníase por meio do conhecimento. O jovem bem informado se torna atuante na comunidade, transmite a informação e quebra preconceitos, ajudando o portador da hanseníase a seguir o tratamento e ter uma vida normal. Assuntos do episódio Saúde da Pele voltarão a ser abordados. As funções da pele voltam a ser tema nesse programa, já que a hanseníase provoca perda de sensibilidade e atinge os nervos condutores das sensações. As áreas lesadas não respondem a estímulos térmicos, dolorosos ou táteis. Um trabalho multidisciplinar possibilita ao aluno a compreensão da hanseníase de forma mais ampla. É importante que professores de diversas matérias se unam para explicar a doença. Nesse programa, sugerimos uma atividade para agitar a sua escola em uma campanha de esclarecimento sobre a doença de Hanse. Falar sobre a hanseníase também é falar sobre a condição socioeconômica da população e, por isso, estamos propondo que você faça um grande movimento em sua escola. Professores de Geografia e Sociologia também podem participar, analisando a hanseníase sob o ponto de vista geoeconômico. Para obter detalhes sobre essa atividade e o conteúdo científico usado no programa, acesse o nosso site www.mec.gov.br/SEED/TV Escola. Agora que temos algumas informações, podemos dar um pulinho lá, agitar a galera e mostrar para eles o nosso plano de ataque contra a hanseníase. Vamos? Vamos! A divulgação da informação é essencial para a prevenção da hanseníase. Uma população bem informada luta pela melhoria das suas condições de vida e pode procurar o médico ao primeiro sinal de contaminação. Cabe a você, professor, passar ao jovem o conhecimento e fazer dele um agente multiplicador de informação. Sabe aquela doença grave que a gente acha que nunca vai acontecer perto da gente? Pois é. O João Pedro descobriu que elas podem acontecer de verdade. E descobriu também que o conhecimento é o melhor caminho para lidar com as doenças graves. É ele quem traz prevenção e diagnósticos precoces. Por isso, nós vamos agora aprender mais sobre a hanseníase. Fatinha, não diga uma coisa dessas. Hanseníase. Como ele pegou essa doença, minha filha? Já está se tratando, sei. O médico disse o quê? O Joãozinho é que vai ficar triste. Ah, meu Deus, o que eu vou falar pra ele? A gente precisa fazer alguma coisa, Grace. O que você tá falando?
falando, Ana? Ai, mudar isso tudo que tá aí, agitar um pouco, tá tudo muito parado, nada acontece. A gente tem que fazer acontecer, Grace. Calma, Ana, que isso? Tá querendo botar o mundo de cabeça pra baixo, é? Não, muito pelo contrário. Eu tô querendo consertar esse mundo que já tá todo de cabeça pra baixo. Meu Deus, Ana, do jeito que você tá falando, até parece que vai fazer uma revolução. Seus pais devem estar preocupados, não? Preocupados? Nada disso, eles estão precisando de umas boas sacudidas. Andam muito conservadores pro meu gosto. Coitados. Olha, o estúdio onde o João Pedro tá trabalhando. Vou pedir pra ele fazer mais um book pra mim. Pra quê? Tá vendo só? É isso que a gente não pode deixar acontecer. O quê? Fazer outro book? Ai, Grace, para com essa história de book. Eu tô falando isso aqui. Um país como o nosso, cheio de riquezas e milhares de pessoas com hanseníase. Hanseníase? Hanseníase. Você sabe que doença é? Não sei o que é hanseníase. Hanseníase a gente estuda no colégio, acho que é lepra. Eu sei que é uma doença que a pele vai desfolhando e vai saindo aos pouquinhos. Não faço ideia. Acho que sim. Hanseníase é uma doença de pele que, não sei, tem umas manchas na pele e você perde a sensibilidade também no local das manchas, né? Acho que é isso. Não sei. Causada por uma bactéria, a hanseníase é uma doença infecciosa que atinge principalmente a pele e os nervos. Em especial os nervos da face e das extremidades, como braços, mãos, pernas e pés. Mas deve ficar bem claro que a hanseníase tem cura. E se a pessoa não se tratar no início, ela pode sofrer graves problemas de saúde. Ó, tá vendo só? Tá escrito aqui no jornal que para combater o avanço da hanseníase é importantíssimo melhorar as condições de habitação e de higiene da população. Mas será que podem ser feitas outras coisas também? Ah, com certeza. Se dermos informações sobre a doença, vamos estar contribuindo bastante para melhorar alguma coisa, né? E como a gente vai fazer isso? Ai, a gente pode falar com o professor de ciências para ver se ele dá uma mãozinha. A gente vai ver, existem muitos casos da doença na nossa cidade e a gente faz alguma coisa de concreto contra a hanseníase. Ah, não sei não. Será que a gente não pode deixar isso pra depois? Não, a gente tem que fazer agora. Ai, mas é que eu tava a fim de ligar pro João Pedro. Preciso fazer um book novo, né, amiga? Ai, liga pra ele depois. Vamos lá falar com o professor? Vamos logo, Grace. Tudo bem? Tudo. Posso ajudar em alguma coisa? A gente veio procurar o professor Luiz. É, pra ver se ele nos ajuda a fazer algo de concreto contra a hanseníase. Grace. Como é? Algo contra a hanseníase? É, a Grace atropelou um pouco as coisas. Sabe o que é, professora? Eu não gostei nem um pouco de saber que o Brasil está em segundo lugar no mundo em número de casos de hanseníase. Ah, então vocês leram o artigo que eu coloquei no mural? Ah, foi a senhora que colocou lá? Foi, sim. Ai, mas por favor, não me chame de senhora. Eu ainda sou bastante jovem para ser chamada assim. Pelo visto, já achamos quem pode nos ajudar. É, vocês ficaram realmente incomodadas, não? Com a matéria do jornal? É, ficamos. E queríamos fazer alguma coisa para mudar isso. Que legal, meninas. Aparecer duas jovens cheias de energia, dispostas a mudar o que tem de ruim no nosso país. E vocês já sabem o que vão fazer? Bom, não sabemos direito o que fazer. É, por isso resolvemos dar um pulinho aqui para falar com o professor Luiz. Mas acho que a senhora... Quer dizer, que a professora pode nos ajudar. Com o maior prazer. Bem, primeiro a gente tem que acabar com o preconceito em relação à doença. Sabe que tem gente que tem medo dela só em ouvir o nome? É, pelo nome de lepra, não é isso? Isso, Ana, lepra. Lepra é o outro nome que dão à doença. Mas não vamos chamá-la assim, né? Para evitar o preconceito.
Antigamente não tinha tratamento nem cura para hanseníase. A pessoa ficava deformada e era obrigada a viver fora da sociedade. Era uma vida terrível. Mas hoje não. Hoje a ciência descobriu que há cura e há tratamento. E a pessoa fica curada sem sequelas. Basta começar a terapia no estágio inicial da doença. Além disso, a partir das primeiras doses dos remédios, o paciente com hanseníase para de transmitir a doença. E o tratamento é gratuito. Ah, então é isso. Vamos começar atacando o preconceito. Vamos fazer cartazes e espalhar pela cidade. E explicar para as pessoas que é só fazer o tratamento direitinho que elas vão ficar curadas. Se precisarmos de ajuda, podemos contar com a senhora? Na hora. Com você. Por favor. E a propósito, eu vou dar um endereço de um site que vocês vão encontrar informações valiosíssimas sobre a hanseníase. Ok? Boa sorte. Obrigada, professora. Boa sorte. Ah, é você? E aí, João, tudo bem? Tudo. Ih, pelo jeito tá tudo mal, hein? Impressão sua. Foi, levou fora da Grace, é? Ah, do fora da Grace não me abate não, muito pelo contrário. Já sei. Quer comprar uma máquina nova e tá sem grana? Eu já tô acostumado, Léo. Se você não falar o que é, eu não vou poder te ajudar. Acho que ninguém vai poder me ajudar, não. Então o problema é sério mesmo? Acho que é. O que foi, cara? Sabe meu primo Zeca? O que aconteceu com ele? Ele tá com hanseníase. Aquela doença que dá na pele? É essa mesmo. Eu também fiz essa cara aí que você acabou de fazer agora. Pois é. Devido ao medo e ao preconceito, as pessoas se assustam um pouco quando sabem que alguém está com hanseníase. E o melhor caminho para acabar com o medo e o preconceito é entender como a doença se manifesta no organismo e como ela pode ser curada. Uma pessoa pode pegar hanseníase por meio de contato com o doente. A transmissão acontece geralmente pelas vias aéreas. Mas não basta uma conversa ou um encontro eventual para contrair a doença. É necessário um convívio prolongado com o indivíduo doente. Ou seja, a bactéria vence o organismo pelo cansaço. Após a transmissão, o bacilo atinge a corrente sanguínea e chega aos nervos. Quando isso acontece, durante a etapa inicial, a hanseníase pode determinar o surgimento de mancha clara na pele. Ao acometer os nervos, poderá haver também dormência na pele. E ao atingir os nervos do folículo piloso, onde nascem os pelos, poderá ocorrer a queda de pelos. Quando o bacilo atinge a inervação da glândula sudorípara, acontece a redução da secreção, deixando a pele mais seca. Cara, mas você tem certeza que seu primo tá com hanseníase? Eu ouvi minha avó falando no telefone com a tia Fatinha e ela dizia justamente isso. Ô, Fatinha, não diga uma coisa dessas. Hanseníase? Como ele pegou essa doença, minha filha? Já está se tratando, sei. O médico disse o quê? Joãozinho é que vai ficar triste. Mas como é que ele descobriu que tá com hanseníase? Sei lá, ele deve ter ido no médico. Assim, sem mais nem menos ir ao médico? Ele deve ter sentido alguma coisa ou algo apareceu no corpo dele. Claro, ele sentiu os sintomas da doença. Ou então vamos dar uma olhada de perto nessa mancha? Se você notar pequenos caroços no corpo, manchas claras ou avermelhadas na pele, procure um dermatologista ou vá até o posto de saúde mais próximo de sua casa. O tratamento é gratuito. Além dessa mancha, doutor, não estou me sentindo muito bem. Como assim? Uma sensação de formigamento no corpo. Se junto com as manchas aparecerem outros sintomas, como formigamento na pele, perda de sensibilidade à temperatura, à dor e aos estímulos táteis, vá logo ao médico, pois existem fortes indícios de hanseníase. Zeca, me diga uma coisa. Você convive ou tem contato frequente com alguma pessoa com sintomas parecidos com esses que você está sentindo? Deixa eu ver. Sim. Quer dizer, eu não sei se é a mesma coisa. Mas a moça que trabalha lá em casa, ela tem umas manchas na pele. E outro dia disse que cortou o pé e nem sentiu dor.
Bom, então pede pra ela vir logo ao posto de saúde, tá bom? Tá certo, doutor. Mas o que eu tenho? Bom, Zeca, eu acho que você tem hanseníase. A gente ainda vai fazer uns testes para dar um diagnóstico preciso e para saber como começar o tratamento. O principal exame para diagnosticar a hanseníase é o exame clínico, isto é, a avaliação que o médico faz no próprio consultório. Para auxiliar no diagnóstico, existem ainda alguns exames complementares, como a pesquisa de sensibilidade térmica, dolorosa e tátil, prova da histamina, prova da pilocarpina, baciloscopia e biópsia da pele. A resistência imunológica de cada pessoa determinará qual forma clínica de hanseníase irá se manifestar. E a classificação de cada caso indicará o tipo de tratamento a ser seguido. É grave? Não, não é grave, não precisa ficar preocupado, mas tem que seguir o tratamento. Você vai ficar curado, mas tem que seguir o tratamento. Tá, pode deixar. Como que vai ser esse tratamento? No seu caso, como está no início, facilita muito a vida da gente. O tratamento é feito com a prescrição de um coquetel de antibióticos. Esse medicamento é distribuído gratuitamente nos postos de saúde. São pílulas de cores diversas, em cartelas. O tratamento dura de 6 meses a 2 anos. Assim que o paciente começa a se tratar, a doença deixa de ser contagiosa e não oferece mais perigo para quem estiver próximo. Agora um conselho muito importante. Nunca pare o tratamento sem a autorização do seu médico. Eu não entendi. Por que a gente não pode interromper o tratamento? Ué, você não viu aqui no Homem Virtual? Ó. Se você não tomar os remédios de forma correta, aumenta a chance de se tornar resistente ao medicamento e a doença vai progredir para estágios mais avançados. É, e com certeza a cura vai ficar bem mais difícil, hein? Então eu vou telefonar pro Zé e vou falar pra ele tomar muito cuidado. É, ele precisa ficar atento. Tá certo, Ana. Já falamos com a professora de história, ela foi muito legal nos ajudando a coletar as informações. Mas acho que tá faltando mais alguma coisa. Mas o que é? Ora, as formas de prevenção contra a hanseníase. É mesmo, isso é super importante. Medidas preventivas contra a doença. Como é que a gente não pensou nisso antes? E quais devem ser as ações preventivas? Isso! Ações preventivas, adorei essas palavras. Ações preventivas. Quais devem ser? Melhorar a qualidade de vida das populações de baixo nível socioeconômico. Tratar rapidamente as pessoas doentes, evitando assim a transmissão da doença para outras pessoas da família. Ir ao posto de saúde tomar a vacina BCG. Quanto mais se falar sobre hanseníase, mais as pessoas podem se olhar e procurar manchas na pele. Tá? Então, se você levar um folhetinho, ou levar o que você aprendeu hoje na tua casa, a sua mãe, além de tudo, seus irmãos podem se examinar e podem também conversar com os vizinhos. Assim, as pessoas sabendo que é uma doença que não é tão grave, né? Se tratada no início não vai ter problema nenhum, vai procurar um posto de saúde, vai se tratar e a gente vai colaborar para quebrar essa cadeia de transmissão. Então é muito importante vocês levarem isso para suas casas. Eu acho que a gente deve ir ao Grêmio e reunir o pessoal para entrar nessa com a gente. Agora que temos algumas informações, podemos dar um pulinho lá, agitar a galera e mostrar para eles o nosso plano de ataque contra a hanseníase. Vamos? Vamos! Aí, João, pode voltar tranquilo para suas fotografias que o seu primo vai ficar bom. Tomara, né? Só espero que ele não vacile. Não, que nada. Ó, a gente vai ficar aqui lembrando para ele tomar os remédios. Ele vai sarar rapidinho. Você viu, é só a pessoa se cuidar no início da doença que ela fica curada. Exatamente. Se você procurar o médico assim que surgirem os sintomas, basta seguir a receita do médico e tomar os remédios em dia, que a hanseníase vai embora e não deixa sequela. Eu descobri que tinha hanseníase, eu estava na faculdade, isso foi em 2002, no último período da faculdade. Eu estava com um dente inflamado, um siso inflamado, fui no hospital, tomei uma injeção e um mês depois eu comecei a sentir uma dormência na coxa. E aí eu achei que essa dormência era por causa da injeção, em virtude dessa injeção.
Só que essa dormência não melhorava e eu pedi a algumas amigas com quem eu morava na época da faculdade para poder ver essa mancha. Não tinha mancha e elas acharam que eu estava ficando maluca. Aí eu pedi então que uma professora da faculdade fosse ver e me avaliasse. A professora avaliou, constatou que eu realmente tinha uma dormência e então ela me encaminhou para um posto de saúde, que foi um posto de saúde no Engenho Novo. Eu fui até esse posto, passei por uma médica dermatologista, ela fez uma biópsia, o resultado demorou um pouquinho. Quando veio esse resultado, foi constatado que eu tinha hanseníase. Eu fui encaminhada para poder fazer o tratamento na cidade onde eu moro, que é Itaguaí, e comecei a fazer o tratamento lá. Esse tratamento durou 6 meses, e após esses 6 meses eu já estava curada por ter tomado essa medicação, que é de graça, é dada pelo Ministério da Saúde, OMS, e quando você termina esse tratamento, você já está curada, é só fazer o tratamento direitinho. Então assim que der, eu vou visitar o Zeca. Gente, nós temos uma novidade. Oi, João. Oi, Grace. Que novidade traz as belezas? Vamos sacudir o mundo. Nós vamos acabar com a hanseníase no Brasil. Ah, não temos esse poder todo, não. Temos sim. A hanseníase? Por que vocês estão com essa cara? Nada. Tamo nessa. Pois é, pessoal. Essa é a geração do século XXI. Uma geração que se informa, pesquisa, usa internet, TV, livros, jornais, revistas, se cuida, se preocupa. Tem atitudes solidárias em relação à família, aos amigos e à comunidade. Essa é a nossa geração saúde.